Há mais de 100 anos atrás, inexplicavelmente misteriosos titãs bizarros e com uma fome por humanos insaciável apareceram na face da Terra, e eles devoraram a maior parte da humanidade. Em busca de sobreviver, a humanidade construiu 3 enormes muralhas, que nem mesmo os titãs conseguiriam passar. Porém, os seus dias de paz estavam chegando ao fim, e assim começaria o possível fim da humanidade. E aí, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Coisa de Cinema. E hoje recapitularemos o live action de Attack on Titan. Então se prepare, pegue a pipoca que é hora do recap. A história começa ao mostrar grandes amigos de infância se divertindo. Eren, Armin e Mikasa se encontravam em um míssil abandonado no setor agrícola, no interior das muralhas. Mal sabiam eles que daquele dia em diante, suas vidas nunca seriam as mesmas. Naquele dia começaria o início do fim da humanidade. Os 3 são grandes amigos inseparáveis. Eren foi demitido de mais um emprego e se vê inconformado com sua situação atual e de tudo aquilo. Constantemente eles se veem pensando como deve ser o mundo fora das muralhas. Então Mikasa pergunta: o que será que há do outro lado? E continua: será que aquele pássaro já testemunhou a imensidão do oceano? Então, Eren pergunta para ela se gostaria de ver o que há além das muralhas. Os 3 avançam se escondendo entre os destroços, para tentar chegar o mais próximo possível da muralha. Porém, as tropas do exército estão por toda parte. Com muito cuidado, eles conseguem chegar bem próximos da imensa parede. Mikasa parecia estar gripada. Então Eren entrega seu cachecol vermelho a ela. Mesmo Armin sendo contra suas ideias malucas, Eren quer a todo custo escalar aquelas paredes gigantescas. Mas só foi Eren tocar na muralha, que vários soldados vieram correndo na direção deles para prendê-los. Eren acaba entrando em uma luta com alguns guardas e quase leva um tiro por se rebelar. Eles foram salvos pelo capitão Souda, que ordenou que os soldados deixassem os garotos em paz. Souda é um amigo antigo da família de Eren, e disse que também gostava de explorar as muralhas quando criança, mesmo sendo proibido. Ele comenta com os 3 jovens sobre a nova exploração do exército para fora das muralhas que iria acontecer. Seria uma nova missão de conquista de territórios, com o intuito de expandir o território habitável da humanidade. Ele fala tinha a esperança de que pudessem viver em paz, e onde quisessem. Porém, esse momento é interrompido por um grande estrondo junto por um tremor absurdo, um fenômeno desconhecido que surgiu do nada e vinha de fora das muralhas. Algo parecia estar batendo violentamente contra a muralha. Então, de repente, surge por trás da imensa parede um titã de tamanho colossal jamais visto antes. Seu tamanho era inimaginável, maior até mesmo que a própria muralha. E então o titã colossal começa a dar chutes na base do muro, a fim de derrubá-la. Os jovens e o capitão precisaram correr para se proteger, pois voavam imensos destroços por todo o lado. Mesmo o capitão ordenando os ataques com os canhões, era inevitável. Nada surtia efeito. A muralha naquele dia pereceria. Inexplicavelmente, o titã colossal desaparece em meio a uma grande cortina de vapor. Ele já tinha atingido seu objetivo. Uma abertura enorme na muralha havia sido feita. E assim foi a queda da 3ª muralha exterior do distrito de Mimzen. Agora, sem nada para impedi-los, os titãs comuns começaram a invadir as terras de onde teriam sido expulsos há mais de 100 anos. As tropas atiram mísseis diretamente nos titãs e conseguem derrubá-los, porém parecia ser tudo em vão. Eles se levantam totalmente regenerados sem dar chance alguma de vencerem aquela batalha, e assim ocorreu um massacre simplesmente brutal e sanguinário. Os soldados foram dizimados pelos titãs das piores formas possíveis. Alguns preferiram atirar neles mesmos para se pouparem do terror. Os 3 amigos foram em direção à vila para escaparem daquela horda de titãs avançando sobre eles. Um caos sem precedentes tomou conta das ruas. Para todos os lados em que se olhava, haviam as pessoas sendo esmagadas, comidas e trucidadas por todos os lugares. No meio dessa situação desesperadora, Armin acaba se perdendo na multidão. No meio daquela confusão, Mikasa viu uma mãe chorando com o seu bebê e voltou para ajudar. Eren fica desesperado, pois estava sendo empurrado pela multidão enlouquecida e acaba sendo levado para dentro de um templo religioso, se separando de Mikasa, que ficou sozinha e exposta com o bebê no colo. Ele tenta de todas as maneiras sair de lá para salvá-la, mas ele não consegue sair de lá, pois a multidão o impede de abrir a porta, com medo da destruição que está acontecendo lá fora. De repente, é mostrado que um titã capturou Mikasa e o bebê. Eren, completamente desesperado,
não consegue acreditar naquilo e sai à força do templo. Os titãs arrancam o teto daquele lugar e devoram absolutamente todos lá de dentro, e um verdadeiro banho de sangue acontecia. Eren se vê perdido naquele caos, onde tudo que restou são destroços e pedaços de corpos em todos os lugares. Seria esse o fim dos últimos sobreviventes? Bem, 2 anos se passaram desde a queda do terceiro muro, a região da agricultura foi abandonada depois da invasão dos titãs, e a humanidade foi obrigada a recuar para trás do muro do meio, na zona comercial. Armin e Eren estão vivos, e agora fazem parte da divisão de reconhecimento do exército. O diretor das tropas Kubal diz que todos estão prontos e treinados para a missão de restabelecimento da muralha, e para isso vão usar os equipamentos criados pela engenheira e comandante Hanji. Ela apresenta o equipamento de mobilidade amplificada. Ela explica que, ainda que pareça meio desastroso, será fundamental para a luta contra os titãs. A comandante Hanji, então, afirma que aquela unidade se juntará à equipe de reconhecimento do capitão Shikishima mais à frente, e ao anoitecer, partirão para a missão de retomada da muralha externa. Horas antes da partida, um triste momento é mostrado. Os familiares dos corajosos guerreiros estão se despedindo dos mesmos através das grades de isolamento. Finalmente é chegada a hora da partida. As tropas se reúnem nos caminhões de transporte, próximos ao portão da Muralha Média. O capitão ordena que não falem alto, pois apesar dos titãs estarem dormindo à noite, eles reagem ao som da voz humana. Então todo cuidado é pouco. Os portões se abrem e os caminhões avançam rumo à zona tomada pelos titãs. Eles seguem em meio a destroços por um longo caminho. Porém, o capitão parece ter visto algo obstruindo a passagem e ordena que todos parem imediatamente. Ele dá o sinal para que as tropas façam uma verificação no perímetro. Aparentemente não havia nada demais na área, apenas algumas vacas pastando em volta. Talvez, só talvez, essa fosse a movimentação avistada pelo capitão. Porém, a soldado Rihanna ouve um choro de bebê e diz que precisa verificar o que era. Parecia uma criança abandonada que ficou para trás e avança sozinha na escuridão em direção ao choro. Mesmo achando uma péssima ideia, Eren vai atrás dela por preocupação, e enquanto procuravam dentro dos escombros de um prédio, da onde vinha o ruído do bebê, uma gosma nojenta cai sobre a Rihanna. Nesse momento podemos ver que se tratava não de uma criança, mas sim um bebê titã, bem acima deles. Como se isso não bastasse, ele cai lá de cima e começa a berrar e se debater, causando uma onda sonora ensurdecedora. Sabendo que isso irá atrair diversos titãs por todos os lados, Eren e Rihanna precisam voltar correndo o mais rápido possível, mas já era tarde. O esquadrão inteiro foi logo surpreendido por titãs. O capitão foi o primeiro a ser devorado. Os caminhões deixaram parte da equipe para trás e agora eles tentam fugir em direção a prédios abandonados. Armin cai pelo caminho e um titã rastejante vem em sua direção, mas é impedido pelo Sanagi, que segura o braço do titã e desvia seu golpe. A equipe continua correndo, e quando estão quase chegando nos prédios, se deparam com um outro titã bem à sua frente. Um soldado valente surge da escuridão, disparando sua âncora pelas paredes e voando com o dispositivo já mostrado pela comandante Hange, e rapidamente utiliza as suas espadas, fatiando a nuca do titã. Nesse momento é revelado que essa é a única maneira de derrotá-los, um golpe certeiro e fatal. Porém, mesmo após o titã ter sido abatido, ainda não acabou. Outro titã chega correndo por cima dos prédios e mais um soldado misterioso aparece. Usando o equipamento de propulsão, rapidamente fatia mais um titã. E não restavam dúvidas, era Mikasa, que todos achavam que estava morta. Ela ainda estava viva. E servindo na equipe do capitão Shikishima, Eren realmente parecia não acreditar naquilo. Muitos foram feridos e mortos no último ataque. Reunidos agora em um dos esconderijos do exército, o capitão Shikishima e o diretor-geral vão até o bunker antigo, que guardavam todos os explosivos para a missão. Era hora de carregá-los nos caminhões. Eren tem uma conversa com o capitão, e ele pergunta se o jovem tinha o desejo de se tornar tão forte e bom em combate quanto ele. Ele diz para Eren que para isso, não tinha que odiar os titãs, e sim odiar o medo. Voar em direção à liberdade, deixando de ser apenas um gado preso no cercado protegido por lobos. Após isso, Eren finalmente tem sua conversa com Mikasa. Depois de anos, ela está totalmente mudada e com ódio em seu olhar. Eren diz que fica feliz de vê-la, e ela rapidamente o adverte. Naquele dia, há anos atrás, Mikasa foi brutalmente atacada por mordidas daquele titã, e o bebê foi devorado bem na sua frente. Agora, a sua única meta é acabar com cada monstro. Após serem interrompidos pelo capitão novamente, uma cena bizarra acontece.
é mostrado o capitão dando uma maçã para Mikasa morder. Eren surtava nesse momento, gritando feito um louco do lado de fora, mas logo foi interrompido por Hyanna, que deu uma bronca nele de imediato. Afinal, aquele barulho todo atrairiam uma horda imensa de titãs. Após aquele episódio, os dois começaram a conversar sobre as perdas de familiares, e as coisas começaram a esquentar um pouco. Ela dizia que queria que o Eren fosse o pai de sua filha. Sem ter ao menos tempo para ele pensar nisso, um olho bizarro surgiu atrás deles. Era um titã que estava os observando. Eren simplesmente fica congelado. O monstro enfia a mão dentro do prédio e captura Hyanna, que é engolida viva pelo titã bem na sua frente. Uma nova horda de titãs estava chegando por entre os prédios. Todos começam a usar os propulsores para fugir e se prepararem para o combate. O diretor Kubal ordena que a prioridade seja a proteção dos explosivos. Mikasa e o capitão Shikishima destroem diversos titãs rapidamente. Sanagi usa seu machado para cortar os tendões nos calcanhares do titã e assim derrubá-lo. Muitos soldados estão sendo capturados. E em meio àquele caos, a capitã Hanji percebe que o caminhão de explosivos está sendo roubado por um estranho encapuzado. Uma soldada chamada Liu, que perdeu o seu namorado em combate naquele mesmo instante, estava surtada e arremessou uma bomba incendiária no caminhão. Sem mesmo raciocinar que poderia explodir tudo e todos com aquele movimento, ela sobe no teto do caminhão e rapidamente consegue tomar o volante do ladrão encapuzado. Ela continua lutando com o homem até enfim nocauteá-lo. Porém, não satisfeita com isso, ao invés de parar o caminhão, ela queria se vingar da morte do seu namorado. Não obedeceu às ordens da tropa para parar e foi em direção a OS Titãs com toda a velocidade. Ela capotou o caminhão, explodindo tudo e desperdiçando os únicos explosivos que restavam. Agora eles estavam perdidos, sem nenhuma maneira de completar a missão, pois não haviam mais explosivos e cercados por uma horda de titãs. A cena muda para Eren, que está preso com Jean no terraço de um prédio e quer avançar sobre os titãs. Convencido pelas palavras do capitão Shikishima, ele então usa o seu propulsor e voa em direção à horda de monstros. Um dos titãs acerta com a mão nas suas espadas, que espedaçam no ar. O capitão diz a ele que não pode temê-los e que continue voando para cima dos monstros. Eren consegue se esquivar de várias investidas, encurta para o gigante e desfere um golpe na nuca do titã, mas o corte havia sido muito superficial, e isso não seria o bastante para finalizá-lo. Ele então volta a voar com os ganchos e desfere um outro golpe no ponto crítico do titã, assim finalmente finalizando o maldito. Porém, seu movimento foi mal calculado. Ele acaba indo em direção à boca de um outro titã, que acaba arrancando a sua perna de uma mordida e arremessa Eren a centenas de metros. O maldito capitão apenas zombou de Eren e virou as costas. A equipe de sobreviventes percebe que o Jean ainda estava preso e cercado por diversos titãs, então Armin cria um plano. A capitã Hanji atira um sinalizador para atraí-los. Sasha usa sua especialidade no arco e flecha para acertar bem no olho do titã barbudo. Sanagi pega seu machado e corta os tornozelos do monstro. E Jean, finalmente livre para se mover, finaliza o titã fatiando sua nuca. O esquadrão avança, e Armin pergunta para Jean onde está o Eren. Ele diz que provavelmente está em algum lugar morto em cima dos prédios. Em choque com aquela informação, com um segundo de distração, Armin é capturado por aquele mesmo titã, que ali o jogou o caminhão de explosivos. O monstro estava intacto, porém ainda com mais sede de sangue. Eren vê que Armin está quase sendo comido pelo titã. Sasha tenta disparar diversas flechas no gigante, mas seus esforços são mesmo que nada, não faz nem cócegas nele. Sanagi tenta a estratégia do machado, mas não consegue fazer um corte profundo, e o titã se regenera rapidamente. Jean avança para a sua cabeça para fatiar a nuca do gigante, mas suas espadas são quebradas ao tentar cortá-lo. Esse titã parecia ser invencível. Ele é absurdamente mais forte que os outros. Quando Armin já estava escorregando pela língua do monstro, ele se vê salvo por Eren, que usou suas últimas forças para salvar o seu amigo. Porém, Eren tem o braço cortado e é engolido vivo pelo titã, onde desce pelo esôfago daquela coisa grotesca e cai direto em seu estômago. Eren acha Hyanna lá dentro, mas ela já está morta e sendo dissolvida pelo ácido gástrico do monstro. O esquadrão não sabia mais o que fazer, nem se ainda era possível fugir daquela horda de titãs. Eles estavam sendo cercados, cada vez mais encurralados. Armin mostra para Mikasa o braço cortado de Eren. Era apenas o que restou dele. Ela disse que eles precisavam continuar a batalha. Matar esses monstros malditos era o que restava. Ela avança pelo ar, rasgando mais um titã, mas logo seu combustível de propulsão chega ao fim, o que fez Mikasa despencar ao chão durante o voo.
Esse parecia ser o seu fim, pois o titã mais brutal até então chegou à sua frente para devorá-la. Mas é notado algo estranho nesse titã. Ele parecia estar sofrendo algo internamente. O titã repentinamente explode em milhares de pedaços, soltando uma onda de energia e revelando um titã totalmente diferente. Com cabelos longos e olhos vermelhos, esse titã sai dizimando todos os outros monstros pelo caminho, com uma brutalidade sem igual. O esquadrão percebe que a velocidade de regeneração desse novo titã era surreal. Ele então trava uma batalha mortal contra todos os titãs que o cercavam. A Capitã Ranger fica empolgada de ver aquela destruição toda, principalmente de um titã que parecia ser aliado. Ele dizimou todos os monstros à sua volta e o Solda percebeu. Aquele, sem dúvidas, era o soldado Eren, totalmente em fúria. Eren pega Mikasa em sua mão, mas desaba logo em seguida, soltando um vapor extremamente quente. O titã Berserker estava caído. Solda diz para que eles abram a nuca do titã, mas sem danificar o interior, antes que as células sejam absorvidas. Mikasa sobe em cima dele e abre um corte preciso em sua nuca, revelando um casulo gosmento. Lá estava Eren, regenerado e vivo como nunca, com a frase do Capitão Shikishima: "Tenha cuidado para que quando lute com os monstros não se torne um." É encerrado Attack on Titan, Parte 1. Galera, os titãs ainda voltarão muito mais poderosos e em maior número contra a humanidade. Se você gostou desse recap e quer ver a parte 2 desse live action, já deixa seu like, se inscreva no canal e deixa aqui nos comentários "eu quero". Um abraço, galera. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.